tá? Covid, pandemia. Ah, Juliano, mas tá chegando ao fim? Espero que esteja, mas nós temos que ficar de olho na tal da variante Delta. Em alguns estados, a maior parte dos novos casos já são da variante, que já tem casos no Paraná. Aliás, a gente já está bem mais à frente, né? Aqui não tem só a Delta, tem a Lambda, que é essa variante que veio do Peru. Eu estou recebendo aqui, mais uma vez com muito prazer, a doutora Aline Shipp, que é farmacêutica, que é microbiologista e que nos ajuda a entender essa pandemia lá desde o início do ano passado. Ela é nossa consultora, está nos ajudando a entender por onde é que a gente está caminhando. O que se tinha, doutora Aline, obrigado mais uma vez pela presença, era que a vacinação iria nos trazer a expectativa de fim da pandemia. E é com isso que a gente estava trabalhando até então. Vai avançando a vacinação, o governador Ratinho Júnior anunciou ontem que o Paraná atingiu 80% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina, da população que é alvo da campanha. A expectativa é que até o final do mês de setembro, 100% da população tenha recebido pelo menos uma dose. Só que eu vejo agora em outros estados que a variante Delta já é responsável pela maior parte das internações, que a ocupação dos hospitais volta a crescer. A gente precisa se preocupar muito, então, com isso. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite novamente, Juliano. Na verdade, a variante Delta, ela é mais transmissível, né? E a quantidade de vírus em circulação ainda na população, a gente está em muita quantidade. Então, o grande problema é se a gente não conter essa transmissibilidade que ainda tem na população, a gente não vai conter, mesmo com 80% da imunização, a gente não vai conseguir conter a transmissibilidade dessa variante. Quando a gente vê imagens como é que a gente mostrou no final de semana, na Paranaguá, aqui em Londrina, uma multidão nas ruas. Em Rolândia, mais de 250 pessoas numa festa clandestina flagrada pela Polícia Militar. Tem muita gente achando que a pandemia já acabou e a gente está longe disso. Infelizmente, a gente tem aí um aumento nos indivíduos imunizados. A gente tem que lembrar que a idade inferior a 18 anos não estão imunizados, e os jovens, eles são os que mais transmitem. Mesmo imunizado, a gente consegue transmitir. Então, o problema é a gente ir a uma festa, imunizado ou não, ter o contato com o vírus e ainda transmitir para outras pessoas que ainda são de grupo de risco e podem adoecer e ocupar os leitos de hospitais. Quer dizer, a gente corre o risco de ficar doente e passar para gente que não tem nada a ver com aquilo, e a nossa irresponsabilidade pode acabar na conta deles. Sim, é o livre-arbítrio. Então, o que você fala? Tem uma festa, mas será que eu preciso ir a essa festa? Se eu não precisar ir, eu não vou e não coloco outras pessoas ainda em risco. Então, eu contenho essa transmissibilidade, tá? Dessas pessoas transmitir para quem não tem nada a ver, e eu não ser responsável ou corresponsável pela morte ou adoção de uma outra pessoa. Nesse momento, eu queria colocar os números aqui, por favor, bota para mim aqui os números da pandemia, até para a gente entender em Londrina como é que a gente está. Lembrando que a gente não está aqui numa ilha. A gente tem por aqui, 1.922 óbitos, 72 mil casos confirmados. E eu queria muito, põe para mim, por favor, a ocupação dos leitos exclusivos para a Covid. É importante para a gente entender isso, tá? Eles estão mudando um pouquinho essa qualificação, mas é isso aqui que a gente tem, 65% dos leitos de enfermaria, são 136,89 estão ocupados, 75% dos leitos de UTI, 117,88 ocupados. São números baixos, levando em conta aquilo que a gente tinha no início da pandemia, com 100% tanto na enfermaria quanto na UTI. Mas eu estou vendo eles crescerem em outros estados. Isso pode acontecer aqui? Pode acontecer. A gente tem essa variante Delta em torno de 35%, né, dos casos positivos hoje aqui no estado do Paraná. O grande problema é vir a crescer essa variante na circulação. Por ela ser transmissível, a gente tem um aumento nessa ocupação de leitos, sim, tanto na enfermaria quanto nos leitos de UTI. A Prefeitura de Rolândia, aqui na nossa região, ela aplicou uma série de restrições, mas isso restrito ao perímetro municipal. Ela aumentou o toque de recolher, ao contrário do governo do estado, que reduziu. Ela proibiu a prática esportiva, que está liberada pelo decreto do governo do estado. Ela impede a realização de eventos com mais de 50 pessoas. No caso do governo do estado, isso é permitido para até 300 pessoas. O prefeito disse que percebeu esse aumento no número de casos e quis tomar a frente nessa série de restrições. Você acredita que isso vai ser necessário? Hoje tem um novo decreto do governo do estado para sair à tarde. Você acredita que vai ser necessário
restringir novamente algumas atividades? Na verdade, o que vai levar em consideração são os dados epidemiológicos do momento, Juliano. Então, se a gente tiver um aumento, por exemplo, de 40%, 50%, até a gente pode continuar com essas medidas restritivas que estão até aí. Se aumentar, passar para 70%, eu acho que a gente corre o risco, sim, da gente ter outras medidas de contenção, sim. Me dá os números da vacinação aqui em Londrina, por favor, para a gente entender como é que está tudo isso. Lembrando que no final de semana, exemplo do que aconteceu em São Paulo, capital, aqui em Londrina a gente vai ter 36 horas de vacinação ininterrupta, a chamada balada da vacina, né? Para atrair principalmente os mais jovens. Hoje a prefeitura baixou o agendamento para a casa dos 25 anos, tá? Você que tem mais de 25, pode entrar no site da prefeitura e agendar a sua vacina. 326 mil pessoas tomaram a primeira dose, 12 mil a dose única, 130 mil a segunda dose. Então a gente teria aí 142 mil pessoas em Londrina completamente imunizadas. E 326 mil mais 12, 340 aí que tomaram pelo menos uma dose da vacina. É um número que pode ser considerado bom, levando em conta que a gente tem algo em torno de 600 mil habitantes, 520 mil pessoas na faixa etária de vacinação? Na verdade, ainda é um número muito baixo para a gente ter umas medidas que flexibilize um pouco mais essa restrição imposta pelo governo. Porque a gente não tem ainda uma totalidade acima de 50%, 55% da população, então a gente começa a ter aí já uma flexibilidade maior. Então, ainda a gente tem poucos indivíduos. E o que me preocupa muito é isso daqui, Juliano. A gente tem talvez seja pelo espaçamento da AstraZeneca, né? Mas a gente tem muitas pessoas com a primeira dose sem tomar a segunda. E lembrando, tem que respeitar o período, essa janela dada pelo fabricante da vacina. Mas isso aí a gente conversou, lembra que eu conversei com a doutora, inclusive, quando anunciaram que a Pfizer estava recomendando 3 semanas de janela. Eu, por exemplo, tomei a Pfizer. Eu entrei essa semana no site da prefeitura, tá lá que eu só vou poder agendar a minha segunda dose no final do mês de setembro. Eles ainda estão considerando aqueles 84 dias e não os 21. Isso pode prejudicar o efeito da vacina? Porque assim, quanto maior o tempo passa, né, da primeira dose para a segunda, essa medida de eficiência ela vem diminuindo. Então, a eficiência total que vai ser 95%, até o seu organismo receber a dose de reforço e ele reativar a produção de anticorpos, pode sim ter um estreitamento sim, Juliano. Para fechar, doutora Aline, mais do que nunca, a doutora sempre fala isso aqui, a gente sempre reforça, as pessoas precisam continuar se cuidando. Uma coisa, as pessoas precisam continuar se cuidando, utilização de máscara e evitar aglomeração. Eu acho que a gente conter o vírus, né, essa transmissibilidade, principalmente que a gente está falando de uma variante super transmissível, a gente precisa conter essa aglomeração. Se você não precisa sair, né, de casa, não saia, evite ser responsável por uma perda maior na sua família. Tá certo. Obrigado, doutora Aline, mais uma vez, farmacêutica, microbiologista, professora docente do curso de medicina da nossa Pontifícia Universidade Católica de Londrina. Obrigado, Ju, toda a assessoria da PUC mais uma vez. Obrigado, doutora. Muito obrigada pelo convite. Vamos continuar se cuidando. E agora é hora de falar dos